Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou chegando para mais uma reflexão bíblica. E o tema de hoje é profetizar em línguas estranhas. O Espírito Santo, ou seja, o revestimento espiritual, já era uma promessa de Deus desde o Velho Testamento, como está em Joel 2, a partir do versículo 28. O próprio Jesus, quando chegou aqui na terra para fazer a obra de Deus, foi revestido com o poder de Deus para fazer a obra de Deus. E ele falou com seus discípulos o tempo todo sobre o Espírito Santo. Um pouco antes de ele subir ao céu, ele relembra os seus discípulos e diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando Cristo sobe ao céu, o discípulo vem para Jerusalém e continua orando no templo, no cenáculo do templo de Salomão. E ali aconteceu isso. E aí eu vou ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estava habitando judeus e varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, 50 dias depois da Páscoa, acontecia a festa de Pentecoste, que era a festa das primícias no Velho Testamento, e no Novo passou a se chamar Pentecoste do grego. Eles estavam lá reunidos nesse dia, e quando de repente aconteceu esse fenômeno, o Espírito Santo veio sobre ele, trazendo um revestimento, uma segunda experiência, que ele já tinha recebido o Espírito Santo em João, capítulo 20, versículo 22, Jesus já tinha dado a cada um deles o Espírito Santo para guiar a sua vida. Eles vieram orar porque eles já tinham o Espírito Santo lhe guiando, E agora ele recebe a segunda experiência, que é o revestimento de poder, para então sair pregando a palavra de Deus. E ali, os judeus que estavam da cidade não entenderam e disseram que eles estavam bêbados, cheios de vinho. Mas os habitantes das outras nações entenderam que eles falavam a língua das nações. E ali, o povo se maravilharam e quase 3.000 pessoas aceitou Jesus. O discípulo não sabia o que estava falando, mas as pessoas que ouviam das outras nações sabiam que ouviam o nome de Deus ser magnificado na sua própria língua, sendo um discípulo, um homem simples de Galileu, E a obra começou assim, ali foi a primeira colheita da igreja. E o Espírito Santo continuou operando na igreja, o livro de Atos dos Apóstolos relata muito isso, e até os dias de hoje. Então a língua estranha, ela tem objetivo, tem finalidade, não é para falar aleatoriamente apenas para se engrandecer, para dizer que tem mais comunhão com Deus. Não é para isso. Porque se falar línguas estranhas e as pessoas não entenderem, não faz efeito nenhum. Na igreja de Corintos, os cristãos faziam muito isso. Era uma disputa para falar línguas estranhas, todo mundo queria falar. Quem não tinha dons espirituais aprendia e ficava falando no culto. E Paulo escreveu para a cidade para repreender isso, para regulamentar o culto, e disse na sua carta, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 27, ele diz assim: E se alguém falar em línguas desconhecida, faça-se isso 2, quando muito 3, e por sua vez haja intérprete ou tradutor, E se não houver intérprete na igreja, fique calado, fale consigo mesmo e com Deus, e fale 2 ou 3 e os outros julguem. Então, você vê aí que não era permitido se falar a línguas estranhas sem interpretação, que as pessoas não entendessem. A gente vê que hoje todo mundo quer falar línguas estranhas, até na televisão falam línguas estranhas. Para quê? Quem ouve não está entendendo nada. Então, é apenas teimosia e desobedecer a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus. Mas as línguas estranhas só fazem efeito se as pessoas entenderem, se ela for traduzida ou interpretada para as pessoas entenderem o que é que está falando. Do contrário, a pessoa edifica a si mesma. Então fale baixinho com você e Deus. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.